Como prometi, irei demonstrar aqui um pouco desta pintura, desta tela de folhagens. Depois de desenhado os traços de onde eu consegui, de várias imagens, eu montei a tela com folhas. Então, logo em seguida, eu venho trabalhando com o fundo. Primeiramente, o fundo que vai por trás das folhas. Nesse fundo, eu trabalhei cores claras, como o pele, o branco, o amarelo nápoli, e vim mesclando por trás das folhas então com este fundo, deixando o centro com mais claridade, com mais luz. Então no centro eu usei mais o branco. Vejam como eu misturo as cores branco, pele, essas cores mais clarinhas, né, para dar aquele tom bem de claro e suave ao fundo da tela. Aqui agora eu já comecei a trabalhar com um pouquinho das folhas. Eu fiz embaixo um fundo usando o amarelo nápoli. Nessa que eu estou fazendo agora, eu usei o Cris de Paine com um pouquinho do vermelho óxido e o Cris neutro. Venho trabalhando agora o corte das nervuras então das folhas. Veja que embaixo está clarinho. E agora eu faço então uns cortes com um pouquinho do Cris de Paine e o Cris neutro. Vou escurecendo em alguns lugares, fazendo agora uma nervura de uma folha central, uma folha mais repicada aqui, que eu usei bastante o vermelho óxido transparente. Então eu trabalho com ele fazendo as pinceladas de vai e vem, formando então aquela folha que pode ser tipo uma samambaia, mas nesse tom quente. Então eu fecho com o vermelho óxido transparente e um pouquinho do Cris de Paine. Embaixo nós temos o fundo das folhagens que estão ali por trás. Agora eu tenho uma folha que ela está bem por trás e bem escura, então eu trabalhei bastante com o Cris de Paine e o vermelho óxido transparente para dar uma sombra por trás. Depois, mais em cima, eu trabalho um fundo de outra folha, trabalhando o Cris de Paine com o branco e o vermelho de óxido transparente, fazendo então a nervura central e fechando então em alguns lugares, puxando essas cores mais escuras para dar o formato então das nervurinhas que vem nessa folha. Deixo a ponta um pouquinho mais clara. Nesta outra, como ela já é mais recortada, então eu fecho com o escuro em alguns pontos para dar uma sombra ali por trás. E trabalho com o amarelo nápoli, com o vermelho de óxido transparente e vou fechando, deixando alguns sinais, algumas nervuras assim com sombra e também com luz depois. Então, cada folha, ela tem as suas características, ela tem as suas pinceladas, tem a sombra e a luz. Não tem segredo fazer estas folhas, é apenas seguir algumas cores, o Cris neutro, o branco, o Cris de Paine, que são cores frias, e outras cores quentes, mais como o amarelo de cádmio, o amarelo nápoli, né? E também o vermelho de óxido transparente, que eu vou misturar com as cores. Nesta eu já fiz um fundo usando o Cris neutro também, com branco e fechando um pouquinho com o Cris de Paine, fazendo as nervuras e depois por cima fazendo as luzes com os cortes em branco. Já nesta aqui eu venho fazendo um fundo com pele, o amarelo nápoli, um pouquinho de amarelo de cádmio, mas bem pouquinho em alguns lugares para dar um tom mais esverdeado. E agora vocês notem que eu estou fazendo algumas nervuras mais escuro, onde eu vou fazer um pouquinho mais de sombra. Então é só pinceladas de vai e vem. Veja como eu faço. Nessa parte bem de cima, onde ela termina, eu usei um pouquinho do vermelho óxido transparente em cima daquele tom do amarelo nápoli. Então ele formou um pouquinho mais, uma cor mais quente ali. Puxo para baixo, formando as outras nervuras um pouquinho mais escuras. Faço a finalização daquela outra folha
colocando as nervurinhas mais escuras. Agora eu completo essa outra folha, que é um tom mais quente, para dar um pouco mais de luz deste lado. Sempre trabalhando com pouca tinta, nunca muita tinta, para não carregar demais e não ser difícil de você fazer a mesclagem das tonalidades dos tons, né? Notem que algumas folhas são em tons quentes, usando o amarelo, usando o Napoli, usando o vermelho óxido. E também o Cris de Paine para fechar, para ficar um pouco mais escuro. Outras folhas já são em tons de cinza, né? Então eu usei o Cris neutro com o branco, o Cris de Paine para dar um pouquinho mais de sombra, e aonde tem luz, então usei um pouquinho mais de branco. Essa folha que estou fazendo agora, ela é uma folha virada, então essa parte de cima você faz ela um pouco mais clara, usando mais branco, e a parte de baixo, então eu escureço com o Cris de Paine e um pouquinho do vermelho óxido transparente. Nessas outras ao lado, quase não aparece porque eu fiquei um pouco na frente, mas não tem problema. Você vai usar os mesmos tons daquela lá de cima para fazer essas aqui embaixo, acompanhando o risco, claro, do desenho, né? Então você vê aonde que estão os traços. Eu faço um pouco mais escuro esta parte de baixo, porque ela tem uma sombra, e a parte de cima então mais clara. Agora aqui também eu faço uma parte mais escura, outra mais clara, acompanhando sempre o risco. Uso bastante as cores pele, o branco Napoli, né, o amarelo Napoli, o vermelho óxido transparente e o Cris de Paine. E assim eu terminei a tela, que já estou assinando. Gosto de assinar com o vermelho de cádmio alaranjado, que ele dá uma assinatura bonita. Esqueci de falar dessas folhas que estão na frente. Eu usei o amarelo Napoli, um pouquinho do amarelo de cádmio e o Cris de Paine com o Cris neutro, para dar esse tom de verde ali. Então aqui está a tela finalizada. Ficou muito bonita. Deixarei a descrição dos materiais logo aqui embaixo para você acompanhar. É só seguir o risco e alguns detalhes das dicas que eu dei aqui, você vai conseguir fazer a pintura desta linda tela. Espero que você tenha gostado. Curte, comente o que você achou, e depois que pintar também mande mensagem para mim se você conseguiu ou não fazer a pintura dessas folhas, ok? Um abraço e até um breve vídeo com mais algumas demonstrações.